Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e tem muita coisa para a gente falar. Vamos falar sobre convocação da Seleção Brasileira Sub-20. O Vasco teve 2 jogadores convocados, para a Copa do Mundo Sub-20, que vai acontecer na Argentina, vai ser assunto aqui. Vamos falar sobre a visita da 777, ao Rio de Janeiro. Estiveram em São Januário e Josh Wander publicou um vídeo hoje na Vasco TV, prometendo ali melhorias, no estádio de São Januário. Falou sobre o Maracanã, sobre a situação que o Vasco precisa do Maracanã, etc e tal, mas prometeu também melhorias em São Januário, para que São Januário fique mais agradável e mais apresentável ao torcedor vascaíno. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre o clássico, Vasco e Fluminense. O Vasco publicou ali uma nota oficial, pedindo um pouquinho de calma para a torcida, um pouquinho de paz também, porque o clima estava muito esquisito, entre as torcidas de Vasco e Fluminense. Tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. E vou começar esse vídeo aqui, cara, falando de uma notícia que me deixou muito feliz. Quando eu vi isso hoje no Net Vasco, no Twitter, as pessoas compartilhando, eu fiquei feliz. Que finalmente estão consertando o telão de São Januário, rapaz. Está aparecendo aí na sua tela a foto. Estão consertando finalmente o telão de São Januário, que já tem 2 anos que não funciona. Colocaram uma TV de 60 polegadas ali embaixo, um telãozinho menor. Uma gambiarra, uma coisa feia. E, cara, quem me segue, principalmente no Twitter, sabe que eu sempre reclamo disso. Falo que esse telão tem que ser arrumado, que é inadmissível, essa gambiarra que fizeram de colocar um telãozinho menor embaixo, que não dá para enxergar nada. O Campeonato Brasileiro tem um sistema de VAR no telão, Acontece algum lance que vai pro VAR, o telão mostra ao vivo, Imagina naquele telãozinho pequenininho, não dá para ver nada, Então, o Vasco finalmente, começou a arrumar esse telão. Espero que na segunda-feira contra o Bahia já esteja tudo pronto, Mas, cara, finalmente estão arrumando isso, porque era um descaso tremendo, Já mais de 2 anos aí que o telão não funcionava, fizeram uma gambiarra lá e não arrumavam. Quem me segue sabe que eu sempre reclamava, cobrava aqui uma melhoria em relação a isso e finalmente eu fui ouvido. Estão arrumando o telão de São Januário. Tomara que segunda-feira já esteja tudo pronto. Bom, falamos aqui do telão, chega a ser um assunto até um pouquinho engraçado, Mas eu vou falar agora sobre a visita da 777 ao Rio de Janeiro, Josh Wander veio ao Rio, assistiu o empate 2-2 entre Vasco e Palmeiras no estádio do Maracanã e veio também para resolver algumas questões, fazer reuniões ali com o Paulo Brax, com o Luiz Melo, para discutir algumas melhorias no Vasco, janela de transferências, etc e tal. E hoje na Vasco TV foi publicado um vídeo do Josh Wander falando diretamente com o torcedor vascaíno, um contato direto entre o dono da 777 e o torcedor do Vasco. E nesse vídeo o Josh fala sobre melhorias em São Januário, sobre a importância do Maracanã e também fala sobre o time, sobre o elenco do Vasco. Cita ali o fato do Vasco ter feito a maior janela de transferências da sua história. Pede um pouquinho de calma também do torcedor, paciência nesse processo de reconstrução da equipe. Mas o que mais me chamou a atenção e que me deixou feliz foi o fato dele ter falado de São Januário, que a 777 vai realizar melhorias no estádio de São Januário. Eu vou ler aqui tudo que foi dito pelo Josh Wander. Não adianta eu colocar o vídeo aqui dele falando, porque está em inglês, então fica mais fácil eu já ler aqui traduzido para vocês. Vamos lá, abre aspas aqui para Josh Wander. Ele disse o seguinte: essa foi uma visita incrível ao Rio de Janeiro. Começou com um bom jogo no Maracanã. É impressionante ver a torcida do Vasco lotando aquele estádio e essa é uma das razões pelas quais acreditamos que é tão importante que o Vasco tenha a oportunidade
de jogar no Maracanã. Visitamos São Januário para ver as necessidades de infraestrutura do estádio que vamos melhorar nos próximos meses. E também aproveitamos para nos encontrarmos com a equipe executiva e planejar o futuro do clube. São Januário é a nossa casa e acreditamos muito na melhoria da infraestrutura de São Januário para garantir que o estádio tenha a melhor das aparências para receber os nossos torcedores. Mas, ao mesmo tempo, acreditamos que o Maracanã seja uma peça importante para o clube ter a oportunidade de jogar em um estádio muito maior. Vamos precisar disso às vezes. Então, precisamos que a situação do Maracanã seja tratada de uma forma justa. O time estava incrível, fizemos a maior janela de transferências da história e agora somos o clube mais jovem da Série A. Estamos realmente animados, com talento, energia e também com o futuro do clube. Uma mensagem que eu posso dar ao torcedor do Vasco é que eles continuem trazendo a energia que vimos no Maracanã e que confiem em nós e que sejam pacientes nesse processo para a gente trazer o Vasco de novo às suas glórias. Foi o que disse aí o Josh, né? Pediu um pouquinho de paciência para o torcedor nesse processo aí de reconstrução e fala sobre Maracanã e São Januário. Eu realmente fiquei feliz aqui em vendo ele falar sobre São Januário, né? Que São Januário é a nossa casa, vamos melhorar a infraestrutura, porque assim, quem frequenta São Januário, talvez quem assiste pela TV não tenha tanto essa noção, mas quem frequenta São Januário todo jogo sabe, né? Que São Januário precisa de muitos retoques. A gente sabe que para acontecer uma reforma, uma obra complexa, é realmente muito complexo. Mas, cara, dá para cuidar melhor, dá para ter mais carinho, mais cuidado. A situação do telão que eu falei no início do vídeo, cara, aquilo era um desleixo. Não existe o telão ficar 2 anos sem funcionar. Então já é uma coisa que parece que estão melhorando. E tem muita coisa de infraestrutura, de acesso para melhorar. E pelo que a gente viu aqui no vídeo do Josh, né, é uma intenção aí da 777 também melhorar a infraestrutura de São Januário. E com toda certeza vai ser muito importante. Bom, agora a gente fala aqui sobre seleção sub-20, né? Vai acontecer o Mundial sub-20 em breve e o Vasco teve 2 jogadores convocados, não é surpresa para ninguém, Marlon Gomes e Andrei Santos, né? Os 2 jogadores foram convocados aí pelo Ramon Menezes para essa Copa do Mundo sub-20. Alguns times não vão liberar, né, jogadores para disputar essa competição, mas a informação que a gente tem é que o Vasco não vai se opor à liberação de Marlon Gomes e Andrei Santos para a disputa do Mundial Sub-20. São 2 jogadores importantíssimos, tanto para o Vasco como também para a seleção Sub-20, né? São titulares absolutos ali do treinador Ramon Menezes. A informação que a gente tem é que o Vasco vai conversar com a CBF na tentativa de adiar a apresentação desses jogadores à seleção brasileira. A princípio, todos os jogadores que foram convocados devem se apresentar no dia 8 de maio, já está chegando, né? Semana que vem. E o Mundial vai começar no dia 20 de maio, né? Na Argentina. Seria na Indonésia, mas foi trocado aí para a Argentina. E o plano do Vasco é adiar a apresentação dos jogadores em uma semana. O Vasco quer contar com o Marlon e com o Andrei nos jogos contra o Curitiba, na 5ª rodada, e também contra o Santos, na 6ª rodada, jogos que vão acontecer no dia 11 e no dia 14 de maio. Dessa forma, eles seriam liberados ali para se apresentarem no dia 15. E o Vasco deve conseguir sim essa liberação. A relação, né, com o Ramon Menezes, que já é um ídolo do clube e tal, com a comissão técnica é boa, então o Vasco deve conseguir essa liberação de Marlon e Andrei para os jogos contra Curitiba e Santos, e eles se apresentam ali à seleção brasileira após o jogo contra o Santos no dia 15. Bom, e agora aqui para encerrar esse vídeo a gente fala sobre essa rivalidade entre Vasco e Fluminense, né, que nos últimos dias tem ganhado uma proporção gigantesca por conta das declarações do presidente do Fluminense, de brigas ali entre torcedores nas redes sociais, né, não é nem briga na rua, etc e tal, mas discussão, ofensas ali através das redes sociais. E o Vasco hoje publicou ali uma nota pedindo paz, né, entre os torcedores de Vasco e Fluminense. O Vasco postou o seguinte: galera, estamos aqui para um assunto sério e o papo é reto. Vasco e Fluminense são adversários históricos. Grandes jogos desse clássico fazem parte da vida dos 2 clubes. Temos nossos momentos inesquecíveis, eles também, afinal vencer ou perder faz parte do esporte.
O que não faz parte é transformar uma disputa esportiva em ameaças ou agressões, em violência, seja ela física ou virtual. Violência não combina com esporte, não faz parte da nossa história e não combina com esse grande clássico. Dentro do campo, quando a bola for rolar, cada lado vai batalhar pela vitória. E fora dele, nos bastidores, cada um vai defender os seus interesses, mas sempre na bola e sem agressão. Chega de violência, chega de briga e paz no esporte. Foi a postagem do Vasco aí para dar uma amenizada, que realmente a coisa estava esquisita aí nas torcidas, nas redes sociais, né? Entre as torcidas de Vasco e Fluminense. Realmente tem que dar uma diminuída nisso aí, que a coisa não estava legal não. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!